Bem-vindos à segunda edição de Setup, um podcast sobre dança contemporânea em Portugal. E hoje temos como convidado o incrível coreógrafo João Fiadeiro. Olá, João. Olá, incrível Hulk, não é? Já que estamos dois de verde, podíamos, não é? Exato. Obrigado por ter aceito o convite. É sempre uma introdução. Como é que se faz esta introdução ao João Fiadeiro, não é? E daí também a pergunta: quem é João Fiadeiro? Pois, quer dizer, eu serei aquilo que acho que sou, não é? E com quem tenho que lidar diariamente no meu cotidiano. Na verdade sou José João, isso que fique claro, e não João Fiadeiro. E na verdade não sou João Fiadeiro, sou José João Nascimento. Andei a enganar toda a gente estes anos todos. Mas o meu nome, João Fiadeiro, tem a ver com ter privilegiado o apelido da mãe, não é? Mas o meu nome oficial é José João Nascimento. Seria muito diferente esta conversa, não é? Seria muito diferente. Não sei se estaríamos a falar de coreografia na altura. Pois, provavelmente seria engenheiro ou outra coisa qualquer. Mas é isso. E depois há o João Fiadeiro, que tem a ver com uma figura que está inscrita num património, num imaginário coletivo, que eu próprio olho para ele e digo: uau, interessante o que andaste a fazer, outras coisas não tanto. Inclusive eu estou numa fase, desde o fim do Ateliê Real, que foi 19, não é? 2019, uma fase de olhar de facto para esse João Fiadeiro e para a Real e para as pessoas todas com quem cruzei esses anos todos. E é muito interessante ter esta experiência um bocadinho deslocada, olhando-me de fora com frequência, seja de frente para trás, de trás para a frente, de baixo para cima, de cima para baixo. Isso acontece-me com frequência, não é? Portanto, o João Fiadeiro é aquilo que as pessoas quiserem que seja, por um lado. Ou seja, é aquele clichê um bocadinho que se diz o espetáculo. O que é o espetáculo? O espetáculo é aquilo que tu viste. Portanto, não há nenhuma intenção prévia de passar uma informação, não é? Existe só uma intenção de estar vivo, sei lá, de viver, de estar vivo, de trocar, de encontrar, de cruzar, não é? De experimentar. Esse é o desejo, é o único desejo. Portanto, é um desejo do presente, no fundo. É um desejo de estar presente. Do presente e de estar presente, não é? Simultaneamente. E, portanto, é evidente que há versões múltiplas de mim. Eu próprio reconheço que fui múltiplas pessoas e ainda sou múltiplas pessoas, mas muitas vezes, sobretudo agora que estou a mexer no arquivo com bastante atenção por causa da doação que fiz a Serralves, não é? De todo o arquivo, mas também porque estou a fazer um filme neste momento com a Aline Belfort. Estamos a fazer um filme sobre o transporte do arquivo de Lisboa para Serralves, portanto um road movie, por onde passei por todos os lugares onde o arquivo foi gerado. Portanto, esse é que é o conceito. Então estou a mexer bastante no arquivo e, de facto, olho para aquela figura, para aquela personagem, no fundo, para aquela a fazer o que fez, nas épocas em que fez, com as pessoas que fez e às vezes não me reconheço. E isso é interessante. Eu não vejo isso como um... Não fico em pânico. Não me reconheço no sentido em que, de facto, os ciclos são muito intensos. Cada ciclo tem uma intensidade própria. Certo. E é como se fosse uma vida única que é vivida intensamente e de forma total, como se fosse a última. Só que não é a última, depois vem outra. Exato. E a cada vida há essa experiência de reinvenção.
há também um desafio de reatualização, que é Exato. fundamental. Portanto, ou seja, como é que consegues não estar, sei lá, dependente de uma fórmula que tenhas eventualmente construído e te ponhas em causa, ou seja, estejas num lugar de algum perigo. Claro. Portanto, o treino do risco, o treino do perigo É importante. é fundamental. Eu acho que é a maneira de estar aqui. Claro. Senão... E falando em estar aqui em arquivo e em ciclos, falavas há pouco da tua mãe. Como é que era esse ambiente lá em casa, quando eras o João Fiadeiro, noutra fase inicial, num primeiro ciclo? Quando era o José João, não é? Quando eras o José João, sim. Pois. Aliás, a minha família, alguma da minha família ainda me chama Zé João. Eu adoro. Demora um tempo a reagir, mas gosto bastante. Pois, nós tivemos uma fase inicial, os meus primeiros 10 anos de vida foram no exílio, não é? Foram atrás deles. Atrás dela, sobretudo, porque os meus pais separaram-se muito cedo, portanto, primeiro saíram de Portugal ainda jovens estudantes, académicos, universitários, depois dos movimentos de 62, de 64, portanto, saíram de Portugal, fugiram. Eu nasci já em Paris, ainda tivemos em Argel, porque o meu avô, Piteira Santos, estava em Argel, era um dos resistentes lá em Argel. Ainda estivemos em Argel, depois decidiram ir para o Brasil. Antes do Brasil ainda pensaram em ir estudar para o México, depois não aconteceu, depois foram para o Brasil. E, portanto, eu tive esse período todo em circulação, eu e a minha irmã Leonor, em circulação com eles. Depois a minha mãe decide voltar para Portugal em 72, portanto antes do 25 de Abril, é presa no aeroporto, porque tinha um mandato de captura desde 62, quando foi presa pela primeira vez. Ela foi presa 2 vezes. E, portanto, quando chegou, mesmo que o marcelismo prometia uma espécie de... A primavera marcelista prometia uma espécie de abertura do sistema, na verdade ela foi presa porque o nome não tinha sido retirado. Pronto, e ficou durante um mês ou um mês e meio presa. Nós fomos para uma casa de uns tios no Algarve. Pronto, depois viemos para Lisboa e depois deu-se o 25 de Abril. E, portanto, a aceleração, a partir daí, a aceleração social foi muito grande. Portanto, esses primeiros anos, em termos biográficos, foi isso e foi muito intenso. E, inclusive, eu agora já comecei mais ou menos a dar início a um projeto que vai ter múltiplas facetas, mas de cariz biográfico. Múltiplas facetas no sentido que vai se transformar numa conferência performance, numa exposição, num filme, num livro, uma coisa que vai durar anos, 5, 7, 10 anos mais, mas em que eu vou revisitar esses 10 anos, esses primeiros 10 anos. Portanto, vou fazer o percurso, não sei se farei o percurso todo, sei lá, Marrocos, Argel, Paris, México, não sei se farei isso, mas de certeza o período do Brasil é um período que me interessa muito explorar. O que é que te marcou nesses 10 anos, assim, agora que estás a mexer um pouco? Pois não sei, é por isso que eu estou a mexer. É uma zona da minha memória que não existe. Assim, é um buraco, é mesmo um espaço vazio. O deslocamento também faz com que tu não cries raízes, não é? E ao não criar raízes não tens uma relação de continuidade, não é? Portanto, mas eu tenho uma espécie de nostalgia de uma coisa que não vivi, quer dizer, eu podia ter sido o Zé João. Eu podia ter sido, na verdade, brasileiro, no sentido em que a vinda da minha mãe para Portugal acontece fora de tempo, inclusive, antes do 25 de Abril, portanto. E ela faz uma mudança muito radical de um país que, mesmo assim, mesmo em ditadura, o Brasil, mesmo em ditadura, era um país que estava muito mais avançado do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da experiência, sobretudo ao nível académico. Avançado no sentido urbano ou no sentido intelectual do Da termo. sensibilidade também, não é? Sim, estava mais conectado com uma espécie de experiência múltipla, não sei. E Portugal estava claramente... pronto, era um país retrógrado, completamente fechado sobre si próprio.
pronto, ausente e distante dos diferentes movimentos intelectuais e não só, não é? Sociais, políticos, etc. Portanto, nesse sentido há um retrocesso quando a minha mãe vem. E eu especulo o que é que aconteceria se tivéssemos lá ficado, não é? Coisa que não aconteceria, porque não sendo em 72, teria sido em 74, claro, por causa do 25 de Abril. Portanto, isso não acontece. Mas é verdade que existe ali uma zona da minha vida não explorada, ou que eu não tenho provas, não tenho dados, para além de algumas fotografias, como se a minha vida tivesse começado em 74, por exemplo. Não sei se seria esse o ponto de partida. E até aí, nós tivemos em 2020, acho eu, antes da pandemia, em março, antes da pandemia, portanto ainda apanhámos o início da pandemia em São Paulo, e eu fui abordado por um senhor de 80 anos, 80 e tal anos, que me procurou durante 3 dias, assim, porque viu num cartaz, num programa que eu estava em São Paulo, encontrou-me, fomos tomar um café, pronto, e ele contou-me parte da minha vida quando eu tinha 5 e 6 anos, que aparentemente foi ele que me organizou os aniversários, porque era um amigo da minha mãe. E, portanto, há assim este tipo de experiência do além que vem ter comigo, não é? E eu acolho com alguma curiosidade. Nesse sentido, o trabalho que eu fiz de transporte do arquivo de Lisboa para o Porto, ao passar por todos os lugares por onde passei, é um pouco isso também. Portanto, é pegar no meu corpo, no fundo, como se fosse assim uma pinça, pego no meu corpo e coloco num lugar onde já estive em tempos e vejo o que acontece e fico à espera a ver o que acontece. E essa colisão temporal dramaturgicamente tem muita força para mim e interessa-me explorá-la nessa perspectiva dramatúrgica. Portanto, claro. não é necessariamente uma espécie de terapia Sim. É mais pessoal. é uma espécie de teletransporte ou de um trabalho forensico na tua Exato. vida. É um trabalho forénsico, biográfico e que possibilita um, puxar alguns fios que estão soltos e colar algumas arestas ou limar algumas arestas assim da memória. Falavas há pouco do 25 de Abril, não é? E parece que tudo começou ali. E falando em começos, como é que tu começas este percurso que já conheces um pouco, não é? Ou que te reconheces mais, porque esses 10 anos que falamos agora estão assim numa espécie de vácuo, não é? E como é que o José João começa... Passa a ser João, não é? Exatamente. Sim, olha, eu acho que ou fui atropelado pela dança ou tropecei na dança, não tenho bem a certeza, mas não há nada na minha história o começo da dança que dê indicações ou pistas sobre essa relação. Portanto, acontece, eu tenho 16, 17 anos, eu estava a fazer natação, desporto, assim, intensamente. Tinha grupos de amigos, como toda a gente, estava no fim da adolescência ou na adolescência. E por alguma razão tive assim um certo fascínio pelo Fame, por todo aquele trabalho assim do Leroy, não é? Daquele universo, daquela escola de arte. Eu acho que era a escola de arte que me interessava. E já não sei se foi a série ou o filme, acho que foi a série mais. E depois acontece o Rui Horta ter aulas de dança jazz na altura e, portanto, tinha qualquer coisa a ver com isso. E eu tive coragem e fui fazer uma aula com ele ali na Praça da Alegria, em Lisboa. Lembro-me que era o único rapaz, pronto, mas não consigo reconstruir, não sei o que é que me deu essa espécie de coragem. Acho que foi um desejo também de ruptura com um certo padrão que estava a ter de experiência da minha adolescência, não sei. Mas pronto, o que é facto é que fiz isso e conheci o Rui. Portanto, o Rui tornou-se o meu mentor inicial, não é? Ele estava numa fase, ele tinha um grupo experimental de dança jazz, portanto havia aqui esta ideia de experimentalidade, não sei se existe, experimentalismo, exato.
eu liguei-me a ele nesse processo e a Companhia de Dança de Lisboa depois a seguir. Exato. Pronto. Mas entretanto também comecei a estudar no Ballet Gulbenkian, que o Jorge Televisa fez tinha acabado de construir um grupo de rapazes, especial de rapazes. Era eu e o Bem-vindo Fonseca e outras pessoas, outros rapazes, éramos todos rapazes. Eu estava na barra do lado direito porque tinha pouco andedã, portanto eu não conseguia abrir as pernas, né? Tinha assim uma coisa. E a barra da esquerda era quem tinha muito andedã. Não, andeor, desculpa, eu tinha muito andeor, eu já nem sei dizer. Eu tinha muito andedã. Mas bom, fiz essa formação e depois fui para Nova Iorque, ainda na linha dança clássica, dança neoclássica, portanto ainda não havia pós-modernismo, não havia, era mesmo o máximo Graham, dança moderna. Claro. O que é que te faz ir para Nova Iorque? Ou seja, Foi o Rui. Foi o Rui. Exato. Fui uma vez, ele dava aulas em Nova Iorque. E eu fui um verão com ele fazer um mês de aulas, depois voltei. Depois aqui em Lisboa conheci a Carlota Lagido, conheci a Vera Mantero, conheci o Francisco Camacho. Acho que foi depois, a Vera e o Francisco foram depois. A Carlota foi primeiro, porque foi, sim, e a Clara Andermatt e o Paulo Ribeiro. Ou seja, eu primeiro conheci este grupo, Carlota, Clara Andermatt, Paulo Ribeiro, por causa da Companhia de Dança de Lisboa, portanto eles estavam envolvidos na companhia. Depois fui para Nova Iorque, fiquei lá 2 anos. Depois, quando voltei, é que conheci a Vera Mantero Camacho, já na Gulbenkian, porque, entretanto, o Televisa convidou-me para entrar no Ballet Gulbenkian. Isto em 89, acho eu. Sim, 89. Mas, entretanto, em 88 eu tinha tido uma oportunidade que me salvou, de certa maneira, lá está. Eu acho que aí é que eu comecei, de facto, porque até aí eu estava a brincar à dança, no fundo, estava a testar uma coisa como podia ter testado uma coisa qualquer, na verdade. Mas era uma experiência onde o meu corpo se encaixava naturalmente pela dimensão mais física que eu já tinha, que eu trazia da natação, e portanto não tinha nada a ver com arte, se formos ver bem, tinha mais a ver com um corpo que sabe fazer umas coisas e que, portanto, é como fazer trampolim ou fazer uma coisa qualquer, portanto, sabe fazer aquilo. Certo. Ainda passei pelo 1, 2, 3, estou-me a lembrar por causa do ambiente. Ainda fiz, sim, fui bailarino do 1, 2, 3, com o Carlos Cruz e um programa de televisão? Um programa de televisão, porque eles foram buscar aos alunos do Ballet Gulbenkian exatamente o corpo de baile. Portanto, se forem ao YouTube ainda devem encontrar alguma coisa dessa época. Mas foi, assim, lembrei-me disso por causa do cenário. Do setup, não é? Do setup, yeah. Mas falas dos anos 90 também. Sim, mas depois quando voltei conheci a Vera, o Francisco, o André Lepecki, criámos um grupo chamado Pós-Darte, uma cooperativa, um grupo de pensamento, de reflexão pós-Darte, com estas pessoas. E eu cheguei com uma carga nova que de facto não vinha de uma herança nem da dança clássica, nem da dança moderna, vinha de uma herança ligada ao pós-modernismo, não é? Portanto, já não era a dança jazz, não é? Já, há muito tempo. A dança jazz foram 6 meses. Na verdade, foi só o motor de arranque. Não é? Sim, mas digo, ou seja, aquilo que foste experimentar ou perceber que existia em Nova Iorque foi uma coisa que também que mudou um bocado o teu olhar sobre esse corpo que ainda não era um corpo que mais tarde virá a ser o teu corpo de trabalho, não é? Não, claro. A porta de entrada foi de facto, digamos, a dança jazz, a Broadway, não sei claro. bem, mas foram 6 meses. Não é? Porque uma vez chegado a Nova Iorque, eu imediatamente passei do uptown para downtown e entrei no Village, no fundo, e comecei a fazer aulas mais ligadas ainda não ligadas ao movimento pós-modernista, mas ligadas a Paul Taylor, a José Limon, a Martha Graham, portanto, aquelas técnicas modernas, mas já não era nem dança jazz, nem dança clássica, não é? Portanto, já era uma coisa que... É como se eu, na minha experiência, fosse de facto passando por várias
etapas da história da dança, não é? No fundo, e descendo as ruas em Nova Iorque, não é? Sim. Portanto, começava na 74, passava para a 50, de 50 para a 14, de 14 para... À medida que ia descendo, ia-me aproximando do presente, no fundo. E chego ao pós-modernismo, no fundo, à Trisha Brown, sobretudo. Exato. Ao Steve Paxson também. Porque fui convidado para o Jacob's Pillow, que ainda é um festival de dança que foi... Um festival e uma escola de dança que foi inaugurada pelo Ted Schoen e a Ruth St. Denis no início do século XX. E, portanto, com aquela carga simbólica muito, muito grande. Mas eles tinham um projeto de verão, eu tive uma bolsa deles, e no último mês, havia um mês para cada técnica, portanto, eu como era bolseiro, fiz todas, e a cada uma ia confirmando que não era bem aquilo, pronto, se calhar não é isto que eu quero, mas ia fazendo. Até que cheguei, tive esta sorte absolutamente incrível de me encontrar com a Trisha Brown e com o Steve Paxson, pronto, e todo o movimento pós-modernista, e abriu-se. Claro. Sobretudo abriu-se a porta da improvisação, que era uma coisa que eu nem sabia que existia. E depois conheci o Steven Petronio, porque dançava com a Trisha Brown. O Steven veio dançar ao à carte logo no ano seguinte, tipo 89, uma coisa assim. E foram jantar lá à casa. E tivemos a falar, e de repente o Steve fala-me de uma escola em Berlim, o Tanzfabrik. E eu fui a Berlim dançar com a Ballet Gulbenkian nos 13 gestos da Olga Roriz, para um programa de televisão também. Nem era uma coisa pública, era o início da televisão de alta definição, não sei. E em Berlim fui ter com o Tanzfabrik, e nessa experiência encontrei o Dieter Heidenkamp e o Howard Sonnenklar, que agora vive em Lisboa, e encontrei o contacto de improvisação. Portanto, não foi com o Steve Paxson que encontrei o contacto, porque quando estive com ele já tinha abandonado o contacto. Portanto, ele estava a fazer Material for the Spine, que eu pensei que era yoga. eu li mal os sinais. Na altura não fazia ideia do que era, mas sobretudo, o Steve não me influenciou logo via contacto, ele influenciou-me pela peça dele, o Goldberg Variations, Claramente. que foi a peça que de certa maneira, fundou o meu pensamento, e claro, a Trisha Brown também, mas essa peça do Steve foi muito importante, marcou um antes e um depois do meu pensamento coreográfico, que na altura ainda não tinha, mas que foi a partir dessa amostra, ou dessa experiência, enquanto espectador. Portanto, isso é que foi incrível, e não enquanto, sei lá, aluno ou participante. E depois em Berlim tive essa relação com o contacto de improvisação, foi incrível. E essa viagem toda que agora descreves, há pouco falavas também da Vera e do André, do Pecky. Portanto, enquanto à carte, depois anos 90, já é outra paisagem, não é? Europália, começas a criar um pequeno chão daquilo que será depois, ou serão os primeiros trabalhos, ou como é que existe este salto, ou seja, de um João que está a experimentar, ou melhor, a aprender ou a brincar à dança para fazer. Como é que é esse salto? Como é que acontece? Ele acontece eu acho que acontece pelo encontro, claro, esse encontro nos Estados Unidos, no Jacob's Pillow, com o movimento pós-modernista em 88, e depois, ao encontrar a Vera e o Francisco, e o André e a Carlota e o Paulo Abreu, criamos claramente eu descubro, quer dizer, descubro em mim uma coisa que já existia em potência, mas que não tinha ainda interlocutores, no fundo, nem externos nem internos. Quer dizer, não tinha vocabulário, não tinha linguagem que me permitisse sequer descodificar algumas das inclinações que tinha ou sensações que tinha. E, portanto, os pares, no fundo, são os pares que são os meus mestres, não é? Esses pares, na troca, no encontro, nas conversas, ajudam a construir um imaginário, não é? E a definir um terreno, um lugar. E há esta coincidência também de haver a Europália, haver uma
um desejo de um grupo, Gil Mendo, António Pinto Ribeiro, Madalena Vitorino, pessoas de outra geração, logo a seguir à nossa, mas que tinham interesse em identificar aquilo que seria uma comunidade de dança contemporânea, nova dança portuguesa, para se ligar às novas danças europeias, não é? E foi identificar neste grupo, não é, de pessoas, e a Europália foi um bocadinho isso, não é? Foi uma espécie de incubadora e laboratório para dar força a esta comunidade que já existia, mas era muito incipiente, certo. mas que ganhou aqui um enquadramento e um contexto, não só em termos de relação com coproduções e festivais, como ao nível de um discurso crítico, não é? Porque havia... eles escreviam sobre nós, havia todo um discurso que era construído e, portanto, começou a ganhar corpo. E depois a Europália produz uma afirmação mais internacional desse movimento, sendo que eu tive quase para não ir à Europália, portanto houve aqui Como assim? Não só eu podia ter sido brasileiro, como podia ser José João, como podia não ter ido à Europália e não estaria aqui a ter esta conversa contigo. Porque não fui convidado. Portanto, do grupo todo que foi à Europália na BUC, em Coimbra, que foi uma espécie de antecâmara para ir à Bélgica, eu fui o único que não fui convidado. Esse é um facto histórico. Só que nós confiávamos no nosso trabalho, achávamos que não fazia muito sentido não irmos. Eu acho que o não termos sido convidados teve a ver talvez com a ambição da proposta. Esse espetáculo, que era o Retrato da Memória enquanto Peso Morto, era um espetáculo muito ambicioso, que tinha músicos ao vivo, tinha vídeo, portanto era uma coisa meio espetáculo total. E acho que a Europália, estava à procura de coisas mais amostras. Certo. Mas a verdade é que não fomos convidados, foi um balde de água fria brutal. Mas o que decidimos fazer, na altura o Miguel Honrado era produtor da Real, era o nosso produtor, com o Guillaume Bachet-Sor, que era uma dupla, e eles fizemos um investimento pessoal, no fundo, de apresentar o mesmo espetáculo no Convento do Beato, durante o IETM, Sim. não é? Que é esta comunidade de produtores, de programadores europeus, não é? Que acho que existe ainda, que é muito forte, mas na altura era muitíssimo influente e muito forte. Eles estavam na Gulbenkian, penso eu, a fazer um simpósio deles em 91, e nós decidimos fazer do nada, portanto, pedimos emprestado o espaço do Beato, o Convento do Beato, montámos tudo do zero, pedimos luzes, pedimos tudo, quer dizer, do zero, e fizemos o espetáculo, e vieram todos os programadores do IETM. Claro. E a partir daí, aí é que foi o meu início de uma relação internacional, porque fomos a Paris, ao Teatro La Bastille, fomos a Kampnagel, em Hamburgo, e isso abriu as portas internacionais, e foi a partir daí que a coisa começou de facto. Mas teve um side effect que foi a Europália reconsiderar. E, portanto, reconvidou-nos, não é, para ir. E aí já apresentei um outro projeto, uma coisa mais pequena, chamada Solo para Dois Intérpretes. Pronto, e participei nesse movimento, daquilo que se veio a denominar Nova Dança Portuguesa e que tem a sua origem nesse lugar da Europália. Mas podia muito bem não ter acontecido. Portanto, foi ali... E acho que a minha vida, no geral, está toda ela construída a partir desse podia não ter acontecido. Sim. A muitos níveis. Depois vai acontecendo, claro, de outras maneiras. Mas... Sim, mas vai acontecendo, como tu dizes. Aliás, até falavas há pouco também de... os teus pais são teus mestres, algumas pessoas com que te cruzaste e com quem trabalhaste. Recordo-me de ter-te escutado falar sobre o Jorge Silva Melo também, teres trabalhado com ele, que é importantíssimo. Mas nota-se isso que eu ia dizer, no título dos teus trabalhos, essa coisa de um presente, não é? I'm here, I'm sitting in the room, ou seja, aquilo que poderia acontecer, mas tem que acontecer naquele presente, não é? Há uma afirmação, o que é muito curioso também. E falavas há pouco da Real, estamos aqui a fazer vários saltos, mas
Então, este espaço da Real é um espaço de potência que aparece e que é todo um. Podíamos ficar aqui, dedicar só um programa só a isso, ou vários programas só à Real, mas é incontornável não falar e mencionar da Real e tudo o que apareceu lá, antes ou depois, como é que aparece isto da Real e todo este percurso que depois se torna um percurso pedagógico, não é? Competição em tempo real. Vá lá, são vários temas numa só pergunta, mas é uma porta de abertura. Sim, a Real, enquanto estrutura, evento, coletivo, nasce a partir da Europália, não é? Ou seja, eu chego à Europália enquanto pós-Darte. Aliás, o contrato é feito com a pós-Darte, não é feito comigo, portanto, e saio com a Real. E, de certa maneira, isso aconteceu com a Vera e com o Francisco também, só que eles montaram o Rumo do Fumo e a Era um pouco mais tarde, acho que 2 anos depois. Mas houve este chegar à Europa de uma maneira e sair de outra, não é? E eu, no fundo, saio com aquele coletivo. E eu acho que a Real é uma consequência um pouco desta recusa, sentida como rejeição, mas já ultrapassada, não é? Obviamente, faz parte da história agora, mas essa recusa inicial de não irmos à Europália, eu acho que a Real nasce daí. Porque quando nos confrontarmos com a falta de futuro, do nada, o grupo foi resiliente. Eu acho que essa experiência da resiliência depois marcou a Real até hoje, não é? Mesmo tendo acabado, quer dizer, a verdade é que o facto de ter ido para Serralves, o arquivo, tudo isso tem a ver com o espírito de reciclagem, se quisermos, ou reutilização, recolocar no real, recolocar no presente, no atual, o nosso trabalho. E nessa altura foi isso, não é? Portanto, aí marcou o DNA, digamos, o nosso DNA de resistência também, de reexistência, existir outra vez. Porque foi um ato meio heroico da nossa parte enquanto grupo, jovens ainda, decidir do nada voltar a apresentar o espetáculo. E esse movimento de recuperação deu-nos muita força e criou o coletivo, de facto. Depois tivemos logo a seguir um outro momento desse género. Fomos convidados para o Teatro La Bastille, que é um teatro com algum prestígio e com alguma importância. Já estava tudo, estava o programa feito, estava tudo, e nós não respondemos a um fax na altura. Houve assim um atraso de uma semana a responder a uma comunicação qualquer e eles anularam o espetáculo. Assim, foi uma coisa. Eu acho que eles estavam numa crise qualquer também financeira e decidiram, olha, os portugueses salta, ficam de fora. Mas já estava tudo feito, assim, póster, já havia programa, já havia tudo. Mais uma vez, eu e o Miguel decidimos pegar um avião e ir para Paris. Ficámos sentados num café à frente do teatro durante 3 dias, à espera que o diretor nos recebesse. E o diretor disse, não, já acabou, não pode ser, tem que se ir embora. Eu não saio daqui enquanto, pelo menos, não falarmos. E foi incrível isso também, foi mais um gesto. Isso foi em 91 ou 92. Porque não era concebível para nós, quer dizer, não era concebível. Finalmente veio falar connosco, acedeu a apresentarmos o espetáculo lá, que veio a ser, depois foi um sucesso, foi muito importante para toda a carreira que tivemos, mas sem cachê. Ok, pronto, mais uma vez, isso parecia uma espécie de... Havia aí um padrão que se estava a instalar, ok? Mas ficámos contentes de poder apresentar. Voltámos para Lisboa, pedimos um apoio à CP, fomos de comboio e voltámos de comboio. Portanto, naquele momento em que a CP dava apoios, a CP dava apoios. O cenário da Marta Vingorovius foi e não voltou, porque não havia dinheiro, condições, portanto ele foi e ficou lá. Mas de facto fomos e fizemos o trabalho. Ainda por cima, era uma peça para 5 pessoas e acho que foi a Ângela que ficou. A Ângela Guerreiro teve um problema no pé, um entorse, e tivemos que ficar a noite toda a ensaiar a peça para 4 pessoas. Estreámos com 4 pessoas, foi incrível. Quer dizer, pronto, lá está. É um padrão, um modo de funcionamento em relação às adversidades, não é? Que depois vai dar origem também à composição em tempo real, se quisermos. É isso que eu ia dizer. A composição em tempo real é uma reflexão sobre a decisão
a partir dos dados presentes, atuais, não é? E não a partir de uma expectativa futura, nem a partir de uma experiência passada. É claro que vai beber muito a todo o movimento de investigação e de prática de improvisação, quer do contacto de improvisação, mas também da composição instantânea, do Mark Tompkins, que foi um grande amigo meu, com quem trabalhei bastante, e outras figuras dos anos 90 da improvisação. Mas a composição em tempo real veio a ganhar o seu próprio, pelo menos aquela que eu pratico e estudo e trabalho, vai ganhar a sua própria conjunto de premissas e de princípios, que se transformou depois numa espécie de técnica ou de método, de sistema, de ferramenta, mas que acho que vai beber também esse lugar da recusa em desistir, não é? Em abandonar, ou seja, uma eventual contrariedade pode ser vista não como um obstáculo, mas como uma restrição que tem que ser ultrapassada. Portanto, há ali 2 ou 3 segundos em que tu ainda ficas abalado, mas depois tens que lidar com a situação e fazer esse trabalho de reobservação, de reparar, no fundo. Parar 2 vezes. Reparar. Portanto, paras primeiro porque és parado pela violência do que for. Pode ser uma microescala de um som que está atrás de ti, de uma luz que está, como pode ser a macroescala de uma pandemia, de um fim de relação, seja o que for. Mas paras a primeira vez porque és parado, não é? Mas a segunda vez já paras porque observas. Certo. E reparas. Portanto, observas, reparas naquilo que está a acontecer, não é? E esse reparar... Mas não é um reparo de reparação. E esse reparar produz uma reparação. Portanto, reparas no sentido que paras 2 vezes, reparas no sentido em que observas, reparas no sentido em que há uma reparação. Com o objetivo de voltares a estar no presente, não é? E sem rancor, sem mágoa, voltas a pôr a máquina a funcionar, não é? Há ali um momento de impasse, mas esse impasse é transformado em suspensão, em pausa, em intervalo e não em bloqueio, e depois a partir daí recomeças, não é? Acho que a Real também foi isso. Portanto, não só a composição em tempo real tem essa estrutura interna, portanto, o que é que a gente faz com a composição em tempo real é, em estúdio, simulamos colisões. É como se fosse o acelerador de partículas ali em Geneva, não é? Assim, França, Suíça. Nós desaceleramos as partículas, mas simulamos colisões, no fundo é isso, ou seja, pomos, quer dizer, não pomos, acontece haver espaço-corpo, que é a equação mínima da dança, não é? Espaço, corpo, tempo. Colocamos essa equação em ação, em movimento, e essa equação, como todos os corpos, produz colisões, essas colisões geram a necessidade de reparar no triplo sentido da palavra. E é isso que é a composição em tempo real, mas é feita em estúdio, numa espécie de simulador, não é? Uma simulação que permite não só depois aplicar na criação coreográfica ou aplicar na experiência de improvisação, ou só ser um meta-objeto para pensar o pensamento, não é? Claro. Ou seja, as relações, as colaborações, pronto, isso é a composição em tempo real. A real, na sua dimensão... espaço, sim, coletivo. Ateliê real, mas também coletivo real. Também houve o coletivo irreal, que deu lugar a um bar, etc. Mas tudo isso também vai beber as mesmas premissas, não de uma maneira muito direta, mas é isso, é irmos nos adequando a cada tempo, não é? Nos anos 90, por exemplo, vivíamos a ilusão de um futuro eterno, assim... Havia dinheiro europeu, havia financiamento, havia muito financiamento e havia também essa ilusão que eu fui identificando. Eu comecei a escrever alguns artigos de denúncia desse tipo de deslumbre. Sim, de deslumbre, sobretudo a partir de 98, com a Expo 98. Mas eu, até 98, por exemplo, eu participava no jogo da ilusão também, de que íamos ser
a nova dança belga ou a nova dança francesa, Certo. com os meios, com as condições, com as escolas, com os centros de investigação, com o financiamento adequado, não sei o quê. Claro que não. Porquê? Porque todo aquele financiamento que apareceu um pouco do nada, não é? Via Europa, construiu só uma fachada e a Expo 98 foi o auge dessa fachada, não é? Claro. Portanto, foi o auge dessa fachada. E eu aí comecei mesmo a perceber que Declínio. não... Sim, porque não estávamos a fazer nada para evitar o pós, não é? Ou seja, o dia seguinte. Não se estava a fazer nada. Exato. Só se estava a trabalhar numa ideia de gastar e de deslumbre, não é? De fachada. E, portanto, eu percebia, se não há escolas, se não há centros de investigação, se não há sei lá, um projeto a médio e longo prazo, Sim. é claro que daqui a uma geração, duas, isto vai ficar muito complicado. E foi nesse sentido que eu comecei também a criar uma espécie de recuo em relação a esta ideia de futuro, também, de participar num projeto um pouco mais... E comecei a investir no artesanato, se quisermos, no manual, ou seja, onde eu posso tocar, onde as pessoas podem tocar, em vez de estar a pensar numa coisa que não existe. Então, o Ateliê Real, que nós entramos no Ateliê Real em 2004... E durou até 2019, durante 15 anos, não é? Mas até 2004 nós já tínhamos 15 anos para trás, portanto houve ali e entretanto tivemos vários projetos, não só na Mala Posta, mas também no Lugar Comum, no Ginjal, Sim. Com o João Garcia Miguel, e na Capital com o Jorge Filomelo, não é? Exato. Onde eu também fiz algumas encenações de teatro e trabalhei com o Jorge durante muitos anos. Ele foi uma espécie de escola, ele não, quer dizer, os Artistas Unidos foram um lugar onde eu pude experimentar com aqueles atores magníficos e aquelas pessoas muito estimuladas e estimulantes, pude experimentar modos de aplicação da composição em tempo real e do meu pensamento que vinha da dança contemporânea, portanto, a herdeira dos movimentos da dança contemporânea e do pós-modernismo, aplicar no teatro e no corpo que o teatro propõe, pelo menos o teatro do Silva Melo, que era um corpo que tinha como referente o corpo social, não é? Exatamente. Enquanto que a dança tem como referente um corpo volume, ou um corpo mais matéria, ligado mais a uma abstração, talvez com um diálogo mais óbvio com as artes visuais ou com a música contemporânea. O teatro já tinha um corpo social, digamos, ligado politicamente, socialmente a um cotidiano. E isso interessou-me muito porque o meu lugar de interesse enquanto artista, no geral, é o lugar do desvio. Não é? É o lugar do desvio, do desequilíbrio. Já aquilo que me interessava na contacto e improvisação, na improvisação contacto, é o desvio, é a queda, não é? É a queda. É como me colocar na margem, reconhecendo que existe um centro, não é? Exato. Como trabalhar na periferia, nas bordas das normas, não é? Nas bordas do estabelecido. E o teatro permitia-me ter um corpo que tinha como referente o corpo normativo, se quisermos, ou o corpo simbólico, ou o corpo... E depois eu podia, a partir desse corpo, desviá-lo, não é? E aí eu tive de facto uma escola muito importante, porque as peças do Jorge eram com 20 atores, 25 atores, e o Jorge dava-me... Liberdade. Sim, completa. Eu trabalhava muito sozinho e depois ele aparecia no fim e dizia umas coisas e pronto. E, portanto, isso foi uma escola muito boa, uma confiança muito grande. Claro. Depois, quando finalmente ensinei algumas peças, ensinei A Espera de Godot do Beckett. Sim. E o Sarah Kane, 448 Psicoses da Sarah Kane, e o Night Songs do Jon Fosse, que é o nosso atual Prémio Nobel. E, portanto, tive este privilégio, esta oportunidade de trabalhar nessas encenações. E isso também fez parte dos meus anos 90, não é? Porque anos 90 e anos 2000, portanto, isto foi antes de começar o Ateliê Real, em 2004. E quando começa o Ateliê Real, de facto, ganha corpo toda uma energia que vinha sendo acumulada até ali, uma energia que estava meio nómada e dispersa por vários lugares, e que de repente ganha corpo naquela casa, não é? Uma casa na zona velha de Lisboa, ali perto de São Bento.
Que é uma casa que foi uma casa de muita gente também, não é? Ou seja, muitos criadores, ou ainda que não eram criadores, passaram por ali, experimentaram a tua experiência, beberam da tua sabedoria, não é? E vice-versa, E vice-versa, foi completamente. recíproco, não é? É incontornável para muitos de nós não falar desse encontro com esse teu espaço. Sim. Muitos criadores que hoje estão a fazer o seu próprio trabalho não deixam de mencionar a importância que foi também esse encontro contigo e que continuam a colaborar contigo e que fazem parte dessa vida. Falando em desvio, há pouco falavas desse desvio de uma construção de futuro, tentando repescar o passado, não é? Desse circuito, esse percurso que estás a fazer sobre portanto, esse arquivo que foi doado a Serralves, e isso leva-nos assim também a um momento presente com um pé no futuro, entre aspas, não é? Fala-nos um pouquinho mais sobre o que é que estás neste momento a desenvolver para os próximos tempos. Sim, eu tenho, portanto, eu acabei o ciclo Ateliê Real em 2019, fizemos um projeto chamado Desocupação. Exato. Em que convidámos e abrimos as portas a muita gente que passou pelo Ateliê Real. Fizemos o filme com Maria João Guardão, Nada Pode Ficar, que é um filme que se foca nessa experiência. E pronto, e de facto apareceram nesse mês de celebração do fim, de certa forma, todas as pessoas que de certa maneira nos atravessaram, não é? Nos atravessaram e nós atravessámos-las, não é? E estavas a falar há pouco dessas gerações, e de facto são o Tiago Guedes, a Cláudia Dias, a Márcia Lança, o Gustavo Sumpta. Foram pessoas dessa segunda, terceira geração da Real, mas depois também houve a Ângela Guerreiro, a Silvia Real, para trás, e agora a Carolina Campos, o Daniel Pisamílio, e agora outros, não é? Ou seja, é de facto uma trajetória que foi feita por fases. Uma coisa que aconteceu na Desocupação foi que conseguimos fazer com que essas pessoas todas se reunissem, portanto elas olhavam umas para as outras. É engraçado. Eu olhava para elas a olharem-se umas para as outras. Elas olhavam-se um pouco como estranhas, mas ao mesmo tempo reconhecendo uma familiaridade. E eu conseguia ver nos corpos delas, claro, o tempo que passou, não é? E as relações. O Miguel Borges, por exemplo, a encontrar-se com pessoas desta geração, com quem eu trabalho agora, a Carolina Campos. E isso é muito interessante. Eles não fazem ideia quem são, não é? Entre eles, não, mas eu sei exatamente o tipo de lugar que eles têm na minha história, na história da Real. Portanto, foi muito bonito esse fim. Eu fiz uma performance, fizemos várias performances, mas a performance que me marcou mais foi a performance final, em que o espaço, passado 15 anos, já estava vazio. Nós fizemos um leilão em que vendemos as nossas Vénus de Milos, vendemos as nossas lareiras, as plantas, vendemos tudo, as pessoas compraram tudo, o espaço ficou vazio só com um piano. E já não havia eletricidade nem água na casa, acho eu. E eu convidei a Joana Gama para tocar o Vexations do Henrique Satie, que é aquela peça que ela toca de vez em quando, não muito, mas é uma peça duracional que ela já fez, que na sua versão original demora 24 horas, mas ela já fez 14, e comigo ela fez 7. E, portanto, foram 7 horas, que foram das 3 da tarde às 10 da noite, apanhou o fim do dia, portanto, ela já não tinha luz para tocar, por isso é que parámos também, onde eu fiquei 7 horas sempre a viajar pelo espaço, e o público vinha comigo, às vezes vinha, outras vezes não vinha. E foi uma despedida, deixar a pele, não é? Deixar a pele mesmo no espaço. Foi uma despedida muito bonita, que também foi feito um filme, o Vexations, pelo Leonardo Moura Mateus, uma curta. Portanto, desde aí, desde 19, o que eu tenho feito é uma tentativa de desacelerar, aceitar um pouco a oferta que tive, no sentido de deixar de dirigir um espaço com aquele tipo de responsabilidade,
O seu fim foi triste, mas ao mesmo tempo foi necessário também, mais um grande ciclo que se fechou. Nós já tínhamos perdido o apoio do Estado 4 anos antes, portanto, em 2015, quando foi a Troika e quando foi aquela espécie de dessensibilização assim extrema que nós vivemos socialmente. E portanto, já tínhamos quase transformado o Hotel Real numa espécie de Airbnb para pagar as contas, quer dizer, já não fazia muito sentido. Claro. E de facto, quando acaba, a gente recupera um pouco aquela experiência, faz uma síntese daquilo que foi a Real, nos seus 30 anos de atividade. E eu entro num outro processo, não é? Num processo em que começo a fazer um doutoramento também, que está em vias de acabar, no Colégio das Artes, num processo em que começo a preparar o PACAP 5 do Fórum de Dança, do qual fui curador, e que entretanto deu lugar a um convite por parte da Dora Fonseca, não, Dora Carvalho, Fonseca Carvalho, mas para que eu fosse investigador residente, artista investigador residente, e estou agora a montar aquilo que vai ser um curso que vai começar no próximo ano de composição em tempo real. Assim, um curso que se ambiciona ser regular e que tem, não é propriamente uma escola de composição em tempo real, mas aproxima-se de uma ideia de regularidade e de intensidade e que vai beber à experiência do PACAP, exatamente, a minha experiência do PACAP. Entretanto, também no próximo ano vou fazer uma retrospectiva do meu trabalho no Centro Cultural de Belém. Em 24. Em 24, maio e junho, que eu também recusei, de certa maneira, a ideia de retrospectiva, porque acho que, por um lado, é cedo demais. Por outro lado, é verdade que na dança, se não fizeres agora, também não fazes, não é? Portanto, não é propriamente uma retrospectiva clássica, eu chamei-a de introspectiva. E a ideia é também ter um movimento de passagem de testemunho, não é? Ou seja, vou ter performers comigo que vão se apropriar de alguns das peças, do repertório, portanto, de uma tradição oral, não é? De uma passagem direta. Que peças, assim, sim, vai ser o Selfish Portrait, que é um solo que fiz em 95, o I'm Sitting in a Room Different from the One You Are in Now, que é um solo que eu fiz em 2017. E depois vai ser também o Sava Exposé, que fiz com a Carolina Campos, em que vamos transformar o duo num trio. Vai ser o From Afar It Was an Island, que é uma peça de grupo também, fizemos já em 2018. E eu vou fazer o I'm Here, portanto, e vou fazer o I'm Here na sala onde ele foi estreado há 20 e poucos anos, no pequeno auditório do CCB, que é uma peça a partir do imaginário de Helena Almeida. E não só vou fazer o I'm Here, como vou fazer os derivados do I'm Here, porque há uma peça chamada I Was Here, que é uma conferência performance, e depois há uma peça chamada I'm Not Here, que é uma instalação. Portanto, isso também vai acontecer. Vamos fazer uma publicação, vamos estar presentes nas galerias do museu, em modo ocupação das galerias, ou seja, os nossos espectadores vão ser visitantes, espectadores, voyeurs, quer dizer, vão estar ali a flutuar naquele lugar. Às vezes encontram-nos e podem ficar connosco durante 3 horas ou passam por nós durante 3 minutos. E, digamos, a nossa presença está desenhada para acolher essas diferentes relações, não é? Umas mais de cumplicidade, outras mais de testemunhas. Portanto, isso é um projeto que vai acontecer em 2024. E para já é isso, quer dizer, o meu ciclo de futuro, não havendo agora um projeto tipo Ateliê Real, o que existe é uma colaboração com o Fórum Dança. Claro. O meu desejo principal é de ir construindo, traduzindo uma experiência de vida em ferramentas, em modos de estar que possibilita a transmissão. Portanto, a ideia de arquivo, a ideia de arquivivo, não é? Portanto, não só de arquivo no sentido de fechar e de colocar dentro de uma caixa, mas de um arquivo que é constantemente atualizado. Isso para mim é fundamental.
Portanto, eu não me sinto de forma nenhuma no fim de nada, mas ao mesmo tempo sinto que tenho uma espécie de prazer e até obrigação, acho eu, mas que é acompanhado pelo prazer e o desejo de olhar para esse material, para essa acumulação de vida, de história, de encontros, de cruzamentos e transformar isso em qualquer coisa que possa ser palpável, não é? Possa ser tocado e agarrado por novas gerações, por outras pessoas. Evitando sempre este lugar, sei lá, de uma posição de mestre, ou evitando sempre a ideia de que eu alguma vez deixarei de ser aluno, não é? Ou ignorante. Hierarquias, não é? Portanto, reduzir ao máximo essa tendência que é inevitável, não é? Mas falando em fim e princípios, o tempo corre rápido e estamos aqui num ponto em que falavas de passagem de testemunho, de testemunhar novas gerações, assim, de um modo muito sintético, se possível, ou não. Com tantas passagens da vida de potenciais princípios, ou não, de quases, como falavas, o que é que poderias dizer ou não a quem está a pensar começar a fazer um percurso, começar a experimentar um percurso na dança? Eu acho que há sobretudo esta ideia que eu pessoalmente confio, que é de estar no presente, não é? E portanto, apostar, alimentar aquilo que são as nossas forças vitais. Nada vai ser sustentável se não vier de uma força vital, não é? E identificar, circunscrever essa força vital não é fácil, porque é muito fácil confundir afeto com efeito. Não é? Portanto, há coisas que nos afetam, de facto, há coisas que nos movem no sentido emocional do termo, não é? E há coisas que são efeitos, que são fogos de vista, que são artifícios, não é? E é muito difícil distinguir. O nosso cérebro não está... Quer dizer, tem que ter alguma maturidade, e isso é que é trágico, não é? De certa forma, porque tem que ter alguma maturidade para confiar na sua intuição, para confiar nos sinais que se apresentam e conseguir separar o trigo do joio, não é? Pôr efeito para um lado, afeto para o outro. E vai haver muito menos quantidade de afeto do que de efeito, não é? Porque o mundo é feito por efeitos, no sentido em que a máquina capitalista e o modo de nos relacionarmos com a imagem está muito ligado à superfície, não é? À ideia da aparência. E, portanto, é fácil sermos atraídos e cairmos numa ratoeira que na verdade, é oca. Portanto, como encontrar esse lugar de afeto que está, por definição, está ligado a uma inquietação interna e que não tem nome, portanto é difícil formulá-la e isso é trágico também, mas é a força de estar vivo, acho que é muito isso. E eu diria que o trabalho todo, o que quer que se faça, deveria ser no sentido de aos poucos ir definindo o seu território, o seu terreno fértil, não é? O espaço em que tu consigas depois construir uma casa, no sentido de criar um projeto que traduza, de facto, aquilo que te move, não é? Eu diria que o grande investimento é esse, e mesmo que estejam a fazer coisas que tenham outros fins, o fim máximo, ou o fim último, deveria ser sempre chegar ao fim do dia e conseguires formular, de certa maneira, um pouco melhor aquilo que, de facto, te move e faz sentido. E depois aceitar que a história só se conta no fim, não é? Ou seja, esta ideia da narrativa linear, do tempo linear, com princípio, meio e fim, é uma farsa, não é? Quer dizer, não existe. Portanto, reconheço que é também um gesto de abdicação.
Porque a partir do momento em que tu abdicas de uma ideia de objetivo ou de futuro, ficas mais frágil, ficas mais vulnerável. E, portanto, conseguir viver essa vulnerabilidade é parte da resposta a uma espécie de violência que é a possibilidade de falhar, por exemplo, ou a possibilidade de não atingir o objetivo. Uma das soluções é reduzir a fasquia desse objetivo, mas ao mesmo tempo transferir toda essa energia que se gasta a projetar o futuro no presente e tentar circunscrever esse lugar de vitalidade, que me parece ser fundamental. Obrigada, João. Ficamos com várias coisas por dizer ou por contar. Ficarei aqui muito tempo, o tempo suficiente ou não para partilhar mais. Mas, sobretudo, fica um sublinhado de uma construção de território, tendo atenção ao presente dos afetos, sem incorrer o risco de não arriscar. Obrigada. Até à próxima. Muito obrigado.